TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta segunda-feira, 16 de novembro, está no ar e hoje é um programa diferente, é um programa para quem gosta de Petrópolis, para quem ama a cidade imperial. Vamos começar falando de turismo. Depois, no segundo bloco, eu converso com o arquiteto Elcio Mano e vamos falar sobre preservação do patrimônio histórico na cidade. E no último bloco, vale muito a pena para quem não viu, vale muito a pena e para quem já viu, rever é ótimo. Vamos falar sobre uma das ruas mais nobres da cidade, a Rua 16 de Março, com o historiador Joaquim Eloy. Gente, o programa tá demais, vou ficar aqui juntinho de vocês acompanhando tudo e aí no final a gente conversa. Petrópolis é um município localizado na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e é também conhecida como Cidade Imperial. Ocupa uma área de 795,798 quilômetros quadrados. Sua população no ano de 2018 era de 305.687 habitantes, segundo a estimativa do IBGE. Além de ser a maior e mais populosa cidade da região serrana fluminense, também detém o maior PIB e IDH da região. Quem nasce em Petrópolis é petropolitano. Segundo os sites especializados em turismo, 10 locais são imprescindíveis e devem ser visitados. Mas quem vive aqui sabe que a cidade tem muito mais a oferecer. Hoje, no programa original, nosso objetivo não é ser um guia de turismo eletrônico, e sim trazer a reflexão sobre este assunto. Vamos ressaltar como a cidade está trabalhando para melhorar este setor, que é parte importante da economia da cidade imperial. E para começar, vamos ouvir a ponta disso tudo, que são os guias de turismo. Para você que está acompanhando este programa especial sobre turismo, eu estou com as pessoas aqui que são responsáveis pelo carinho que você recebe quando chega em Petrópolis. Eu converso agora com a Ana Beatriz, com a Andréia e com a Raquel Neves. Elas são guias de turismo, elas recebem você assim que chega em Petrópolis. Vamos conhecer um pouquinho mais de como isso funciona aqui na cidade. Tudo bem, Ana Beatriz? Tudo bem, tudo ótimo. Bem, quando a gente está falando de turismo, desde a hora que o programa começou, as pessoas estão curtindo, mas como é o dia a dia do turismo na cidade? Você como guia e como presidente da associação dos guias. Olha, a gente tem um período de alta temporada, que é agora o segundo semestre, né? Depois da Bauernfest, e aí a gente começa a ter grandes eventos. É um dia a dia muito prazeroso, porque trabalhar com o que você ama não tem igual, né? E eu me sinto muito feliz em fazer esse trabalho. É claro que a gente enfrenta problemas, a gente pode melhorar tudo isso, mas é maravilhoso você ver o brilho nos olhos quando você começa a mostrar as belezas que Petrópolis tem. São quantos guias hoje? Hoje a Associação de Guias de Turismo de Petrópolis tem 26, não é isso? 26 guias. E dá conta de atender esse povo todo? Dá conta! A gente se divide, a gente se ajuda. O bom de ser de uma associação é que todos ajudam uns aos outros. A gente estuda junto, a gente faz visitas técnicas, a gente está sempre aprimorando para a gente oferecer um trabalho de qualidade, né? Mostrar coisas que a cidade tem para oferecer, pouca gente conhece. Então, eu acho que a gente consegue dar conta, né, Raquel? Bem, como Petrópolis é uma cidade turística, mas é relativamente pequena, perto dos grandes centros, como Rio, São Paulo, enfim, todas as cidades aí turísticas do Nordeste, as pessoas pensam, pô, não precisa
O turista chega aqui, vai no Palácio de Cristal, vai no museu, vai na Casa Santos Dumont, no Relógio de França, que acabou, vai embora. Para que guia de turismo? Para quê? Ah, faz toda a diferença. O guia de turismo, ele não só te dá informações do lugar, não é só isso. Isso a gente encontra no Google. O guia de turismo, ele vai organizar o seu passeio. Então, em vez de você perder 2 horas no Museu Imperial e deixar de visitar uma outra coisa, ele vai organizar esse tempo para que a gente possa aproveitar melhor, ver mais e sair muito mais satisfeito. Eu acho que essa é uma das principais funções. Raquel, quer complementar? Bom, eu costumo dizer que o guia de turismo, ele é o primeiro profissional que encontra com os turistas, né? E ele dá todo o suporte que o turista precisa, como a Bia falou. Mas a gente acolhe o turista, né? A gente quer fazer com que o turista se sinta em casa, com que ele aproveite a experiência dele na nossa cidade. Então, o nosso dever de casa é fazer com que ele saia daqui satisfeito, com o que nós mostramos, com as curiosidades que nós contamos, com os fatos históricos que a gente demonstra durante o nosso guiamento também, mas fazer com que ele saia daqui com Petrópolis no coração, né? Eu acho que isso é importante a gente reforçar isso, Beth, porque a gente gosta de causar aquele encantamento no turista que visita Petrópolis, né? Isso aí a gente tem vários outros roteiros, além do roteiro histórico, né, que atrai esses visitantes para cá. Então, temos compras, temos o roteiro cervejeiro, temos gastronomia, temos os atrativos de turismo de experiência, e isso atrai grupos de vários lugares do nosso país e de fora também. Então, o guia de turismo, que é a única profissão do turismo que é regulamentada por lei federal, isso para nós é um excelente cartão de visitas, né? Nós temos por objetivo também convencer essas pessoas a virem para cá, se encantarem e permanecerem até mais tempo na nossa cidade. Essa é a parte boa. E tem a parte difícil? Tem. Quem é Quer que falar, vai responder Bia? essa parte difícil? Andréia? Vou deixar a Bia falar. A Bia vai falar. A parte difícil ninguém quer falar. Eu acho que a gente tem tudo pronto. Petrópolis é uma cidade encantadora pela sua beleza natural, pelo seu conteúdo histórico, né, e cultural, mas a gente pode melhorar tudo isso, né, investindo em segurança, isso é importantíssimo. A gente precisa ter um sistema viário mais adequado para receber grupos, ônibus principalmente. O ônibus não é carro, né? E o carro, ele estaciona em qualquer lugar, é mais fácil de você manusear, e um ônibus não é. Então, a gente precisa ter as áreas de turismo respeitadas para que o ônibus chegue e exista condições dos passageiros desembarcarem com segurança, sem ser no meio da rua, né? Sem precisar atravessar, longe de faixas de pedestre. Nós temos... Mas não tem espaço para esses ônibus? Ou tem? Tem, mas a gente enfrenta um certo problema com automóveis que estacionam nas áreas de turismo. Não com automóvel, com a falta de educação de alguns motoristas, sejamos claros, né? Obrigado. Que o automóvel não chega lá sozinho, pelo Obrigada amor. por ter complementado, mas é exatamente isso. Então, o automóvel para na vaga do ônibus de turismo e a gente fica sem ter onde desembarcar. E como a gente não tem uma fiscalização constante e permanente nessas áreas, muitas vezes a gente enfrenta esses problemas. E isso fica parecendo que é um turismo amador, né? Porque lugar nenhum do mundo onde já está lá, tem até a plaquinha lá para ônibus de turismo, ninguém para, nem um velocípede, gente, ninguém para. Exatamente. Então a gente enfrenta o problema da falta de educação do motorista, mas também da falta de fiscalização permanente. Porque se a gente tem um agente de trânsito, ou, enfim, né, uma autoridade que fique nesses lugares, informando ao automóvel que ele não pode parar ali, ele não vê problema, né? E aí ele vai parando e aí vão causando esses... Vai parando, vai ficando e vai prejudicando o trabalho de vocês. Vai prejudicando o trabalho, então... Tem uma outra coisa também, que acho que é interessante a gente colocar, que é a atuação dos flanelinhas. Isso prejudica demais o nosso trabalho. Por quê? Se a gente não tem nada que coíba a atuação dessas pessoas, o que acontece? Eles mandam as pessoas estacionarem onde eles acham que deve estacionar, visando o lucro deles. E aí prejudica o nosso trabalho. O nosso turista ele se sente desprestigiado, fica chateado de receber esse tratamento numa cidade turística.
Então, isso assim em relação aos turistas e também aos moradores da cidade. Então é muito complicado, porque a gente tem as áreas de embarque, desembarque, nós temos as áreas de estacionamento para os veículos de turismo, mas a gente tem essa questão da má utilização desses espaços. A gente conta com a falta de educação de alguns motoristas, como a Bia falou, mas a gente também conta com a atuação irregular dos flanelinhas, que atrapalham 80% do trabalho do guia de turismo em Petrópolis. Você falou do flanelinha, eu já fiz essa pergunta para o comandante da Guarda Civil e também para o coordenador, para o Sim. Borges, os dois disseram a mesma coisa. A gente só pode retirar aquele flanelinha ali com uma denúncia. Sim, E exatamente. as pessoas estão passeando, elas não querem perder esse tempo de ir na Sim, delegacia, gastar exatamente. horas, estragar o passeio para fazer a Inclusive- denúncia. E sem a denúncia não pode. Então, assim, por que nasce a primeira, a galinha ou ovo, né? Porque O Calomene, nosso comandante Calomene, quero até mandar um abraço para ele sempre nos ajuda, sempre que a gente precisa. Mas a questão é que, se eu estou com um ônibus com 46 turistas de outras cidades que vêm visitar Petrópolis, eu não tenho como abandonar o meu grupo para levar uma pessoa para a delegacia Isso. para fazer um boletim de ocorrência. justamente. E as pessoas não querem ter esse trabalho porque elas estão passeando, elas estão a lazer. As escolas que vêm visitar Petrópolis, a maioria são menores de idade. Então a gente fica com pés e mãos atadas nessa situação. A gente não tem o que fazer, né? Então é uma prática que atrapalha muito o nosso trabalho. Então a gente pede também a colaboração dos petropolitanos em relação ao turismo, para que eles entendam o turismo como uma grande economia que movimenta o nosso município, né? E, sabe, tratem bem o nosso turista no comércio da cidade, sabe? Isso também é muito importante, Beth, porque nós fazemos a nossa parte, a gente divulga a nossa cidade para os nossos turistas, para os nossos visitantes, da melhor forma possível. Mas o petropolitano, ele tem que ter esse olhar também de carinho, de hospitalidade com turistas, pessoas que vêm de fora. Eu sinto... Porque nós, petropolitanos, quando a gente viaja, a gente quer ser bem tratado Isso. na cidade que está nos recebendo. Então, eu acho que tem que ser assim também com quem chega a Petrópolis, né? A gente vê sempre aí nos grandes eventos, os grandes feriados também, a Rua Tereza movimentada, nós vemos aí os grandes polos da cidade movimentados aí por conta da vinda desses turistas e visitantes. A gente quer atrair cada vez mais turistas e visitantes para cá, mas a gente precisa dessa parceria da população, que os receba bem e entenda que o turismo está aqui não para atrapalhar a vida do petropolitano, pelo contrário, para gerar fonte de renda, gerar economia para a nossa cidade, porque quando o turista está aqui, ele contrata os guias de turismo, ele se hospeda nos hotéis, ele come nos nossos restaurantes, ele compra um remédio na farmácia, isso tudo está ligado ao turismo. Tá? É verdade, eu sinto que o petropolitano ainda tem um ranço de achar que turista é invasor, que turista atrapalha e esquece o quanto isso gera de emprego, né? Exatamente. Emprego fixo, porque a pessoa que está ali no hotel são várias famílias, é a Sim. recepcionista, é a camareira, é o Exatamente. porteiro, Os artesãos, todo mundo. Então, né? Todo mundo está interligado. tem países que vivem só do turismo, né? Países pequenos na Europa que vivem basicamente a força motor ali, o principal Isso aí. é o turismo, né? Andréia, você está quietinha aí, mas eu vou te tirar da sua área de conforto. Passa Ela pra falou do flanelinha, ela te falou do flanelinha, a gente falou aqui, na verdade, dos flanelinhas e da questão da falta de educação dos motoristas. Você vê mais algum outro ponto que precisa melhorar? Alguma coisa que te chama a atenção no dia a dia quando você está trabalhando? O que chama mais atenção mesmo, acho que é a conscientização da população. Porque as pessoas não têm essa conscientização, não tem. Entendeu? Tipo, você para com um grupo, igual ontem, trabalhando com uma escola. Você fica mais de 5 minutos numa faixa de pedestre esperando um carro parar. É complicado. Eu acho que ainda falta muito. Infelizmente, a população acha que o turismo atrapalha. E não é, né? Não, Sinto. com certeza não é. Eu foco Isso- muito na conscientização da população, muito. Então, de repente, uma campanha do próprio governo municipal. Poderia ser uma campanha para Poderia rodar nos ser. rádios, nas TVs, na internet, Sim. nas redes sociais, né? Já falaram até uma vez na prefeitura, numa reunião, né? Nós temos o programa de sensibilização turística, que é um programa que foi criado dentro do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR,
e ele tem 3 vertentes que visa justamente trabalhar a sensibilização da população de Petrópolis em relação ao turismo, né? Criando aquele vínculo, aquele sentimento de pertencimento do petropolitano em relação ao turismo da cidade e tudo mais. Só que acontece o seguinte, esse programa ele não tem sido utilizado pelo município, né? Nós temos uma vertente dentro desse programa que é importantíssima, que é a vertente educativa, que é ligada às escolas municipais, onde o turismo era passado para eles através de várias atividades realizadas. E isso acaba refletindo no dia a dia dessas crianças, desses adolescentes, em relação à atuação deles em relação ao turismo. E tem uma outra vertente, que é a vertente segmentada, e dentro dessa vertente, pensava-se em fazer qualificações, capacitações para várias pessoas da cidade. Frentistas, guardas municipais, policiais militares, garis, entre outras pessoas que poderiam ser qualificadas através desse programa. Ao meu ver, Beth, eu acho que seria muito importante a retomada desse programa para que pudéssemos ter uma ferramenta de qualificação e também sensibilização da população. Mas e por que acabou esse programa? Porque o que acontece? Boa parte desse programa a gente depende do poder público municipal colocar esse programa em funcionamento, né? Então nós estamos aguardando a reativação desse programa para que a gente possa realmente trabalhar o turismo de forma satisfatória para todos, né? Visando a questão da sensibilização da população, a qualificação dos profissionais, as pessoas que lidam diretamente com o turismo também seriam inseridas. Então, para a gente é importante que esse programa seja reativado. Bem, por falar em programa, como o programa de hoje é especial, você que está em casa... Casa não, hoje em dia todo mundo assiste um celular, no laptop, qualquer lugar, né? Você que está nos acompanhando, antes da gente encerrar esse programa, eu gostaria de deixar um espaço aberto para vocês aproveitarem, falar, ou fazer um pedido à população, ou ao poder público, ou deixar uma mensagem. E por quê? Vocês vivem esse dia a dia, que não é o nosso dia a dia. Então, a gente não sabe exatamente o que vocês precisam, além disso tudo que a gente já falou. Então, vou deixar um espaço para cada uma fazer a sua despedida com um pedido ou com uma mensagem, como vocês acharem melhor. Bom, o que eu acho que é importante é a valorização do profissional guia de turismo, né, como um grande receptor realmente do turista e visitante que vem para Petrópolis. A gente recebe com maior carinho, a gente apresenta as nossas riquezas, as nossas belezas, os nossos atrativos com maior prazer e maior entusiasmo. Então, as pessoas precisam valorizar esse profissional, porque nós temos qualificação para prestar esse serviço, né? Então, uma das coisas que ajuda a valorizar esse profissional é o cumprimento da nossa legislação pertinente ao profissional guia de turismo. Nós temos uma legislação federal de 1993, que regulamenta o trabalho do guia de turismo em âmbito nacional. Temos uma legislação estadual de 2004, né, que é para todo o estado do Rio de Janeiro, e temos uma legislação de 2009, aqui em Petrópolis, que precisa passar por algumas alterações. Inclusive, a Associação de Guias de Turismo de Petrópolis já encaminhou essa solicitação à Secretaria de Turismo, a Turispetro, e eles estão nos apoiando nesse sentido de fazer a atualização e adequação da nossa legislação para que a gente trabalhe melhor a questão do ordenamento turístico da cidade, tá? Isso inclui a atualização da lei, isso também inclui a questão de agendamentos para grupos de turismo que venham a Petrópolis, conhecer a nossa cidade, né, e que sejam recebidos de forma ordenada, né, porque acho que nenhum turista quer chegar no local e ser mal recebido, não ter lugar para estacionar, não ter lugar para desembarcar, não ter onde estacionar, colocar os ônibus de turismo, os veículos de turismo. Então, o ordenamento ele prevê isso tudo. Então, outra questão também que é interessante é que as pessoas, quando viajam através de uma excursão, procurem procurar uma agência de turismo que tenha um guia de turismo credenciado pelo Ministério do Turismo acompanhando essa excursão. Isso também é importante porque ajuda a valorizar o profissional que é correto, que está dentro da lei e acaba evitando a questão da pirataria, que é um outro problema que a gente enfrenta aí na nossa labuta diária. Obrigada, Raquel. E você, Ana? Eu quero aproveitar a oportunidade, primeiro, para agradecer a todos aqueles que nos apoiam na cidade, né? A Secretaria de Turismo,
a Guarda Civil, a CPTrans, que apesar de todas as dificuldades que eles têm de contingente, a gente precisando chamou, eles estão lá prestimosos para nos ajudar. Então, um agradecimento especial a todos os envolvidos no turismo, né? A Rua 16 de Março, que é parceira, agora o Valparaíso Gourmet também, nossos parceiros. E fazer um convite a você, que é agente de turismo, guia de turismo, operador de turismo. Em 2020, a gente vai ter um seminário novo. Nós fizemos um ano passado, a gente até fez uma entrevista sobre isso, né? O do ano passado teve um tema, a gente já está trabalhando num novo tema, num novo material. Então, fiquem de olho nas nossas mídias sociais, que a gente já vai começar a postar as notícias, as datas e tudo que vai acontecer. Então, esse é meu recado para você vir para Petrópolis, conhecer Petrópolis, contratar um guia de turismo, porque vai fazer toda a diferença no seu passeio, e ficar de olho nessas mídias para você vir conhecer o nosso seminário, que você vai sair muito mais rico aqui em informação, com certeza. Obrigada, Andréia, Beth, pela oportunidade. É porque agora é a Andréia que vai falar, né? né? Que vai falar, tá certo, tá valendo. Andréia. Eu ia falar sobre o seminário também da AGP 2020. Mas, como ela já falou, venham visitar Petrópolis, venham se encantar e contrate um guia da AGP, a Associação dos Guias de Petrópolis. Parabéns pelo trabalho de vocês, todas, as três aqui, a presidente, a vice-diretora, representando todos os guias, esse trabalho maravilhoso, porque quem viaja sabe, né? Quando a gente chega no lugar, a gente quer ser bem tratado, bem recebido, e em Petrópolis nós temos tudo e muito mais, tudo isso que tem por aí, muito mais, para fazer bem, fazer bonito, porque a nossa cidade é linda. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Muitas famílias podem preservar e não querem. Outras querem e não têm condições financeiras. Nesta casa aqui na Rua Presidente Kennedy, que estava quase no chão, tudo foi possível graças ao trabalho de amor ao patrimônio cultural, amor à preservação da história da cidade imperial. Os personagens da história desta reforma são Miriam Borne, que idealizou a reforma da casa e colocou a mão na massa junto aos seus colaboradores, Edmilson Wagner, com os filhos Gabriel e Rafael da Silva, Maciel Castilho da Silva, Mário Firmino, Cláudio, Léo Felipe Weckmiller Furtado e Luiz Otávio Gazzoni. Todos com muita vontade de ajudar a manter mais uma história viva. Uma casa em uma pequena vila pode não ser turística, pode não ser importante para o turismo, mas pode ajudar a manter e preservar a história da nossa cidade, preservando seu entorno artístico e turístico também. Bem, como vocês viram, preservar uma casa dá muito trabalho. E para falar sobre esse assunto de preservação, de patrimônio, também manutenção de um imóvel histórico e toda essa beleza que tem aqui em Petrópolis que a gente precisa, né, que a gente deve conservar, eu recebo agora o arquiteto Elcio Mano, que é petropolitano, também é um apaixonado pela história de Petrópolis, ele que está sempre postando fotos maravilhosas com a história de Petrópolis. E a gente vai bater esse papo gostoso agora sobre tudo isso, todo esse entorno de casas antigas que tem aqui em Petrópolis. Tudo bem, Elcio? Tudo bem, Beth. Prazer.
Elcio, eu acompanho teu trabalho, eu sei que você é um amante da cidade, faz fotos maravilhosas, é uma pessoa da área e eu achei perfeito te convidar para esse bate-papo aqui descontraído, só o pessoal em casa entender o seguinte, porque a gente sabe que é caríssimo restaurar uma casa, mas também ela pode ser preservada, conservada e ela pode ser até reformada sem perder a parte histórica dela, como a gente acabou de ver agora, um trabalho lindo que a Miriam desenvolveu nessa casa que a gente acabou de mostrar. E como você vê no momento assim, Petrópolis, como você vê as casas? As pessoas têm cuidado, têm abandonado, está mais ou menos? O que você vê? Você que anda por aí fotografando e também você que é uma pessoa que trabalha com isso. Uma das primeiras coisas que as prefeituras na Europa principalmente fazem é dar incentivo de 100% a quem tem casa histórica. Ou seja, você não paga nada de imposto predial para conservar a sua casa, que não é só reformar, é você manter a casa, né? Eu tenho uma casa aqui perto que é muito grande e ela custa para ser mantida. Então, tanto é que a gente se mudou e está vendendo a casa. E Petrópolis está toda à venda por conta da nossa situação atual, a situação do país atual. Mas a intenção não é vender numa época dessa, é manter, né? E o incentivo das prefeituras, né, do Estado principalmente, e do IPHAN e outros órgãos que fiscalizam a conservação, cada vez dá mais incentivo para que isso aconteça, para você poder realmente manter. Porque a nossa cidade vive basicamente de turismo, né? Então, uma casa como essa aqui, você mostrar a tua cidade, né? A beleza da sua cidade é tão importante quanto você convidar para sua casa. Você não quer a sua casa desarrumada, você quer a sua casa arrumadinha, e Petrópolis precisa disso. Você mostrar o Palácio Cristal, o Palácio Imperial, né, e toda a Casa de Santos Dumont, entre outras coisas, né? São muitos patrimônios históricos, né? O museu mais conhecido, como você falou, a Casa Santos Dumont, um dos mais visitados, e tem todo o entorno ali, a Avenida Keller tem casas maravilhosas, como a Ipiranga. Então, tem muitas casas que não são pontos turísticos, mas fazem parte, o turista vem para ver esse conjunto. E nós pegamos como exemplo essa casa, que foi até uma sugestão da Miriam Borne, é uma casa simples, é uma casa que está bem escondidinha, nem está na passagem principal, mas a gente pegou como exemplo, né? Como você falou, você tem uma casa, é difícil manter a casa, não tem incentivo, mas se cada um, pelo menos, der a manutenção básica, para não chegar ao ponto que chegou essa casa que a gente acabou de mostrar, que só não veio ao chão por conta desse trabalho, né, de uma pessoa que quis deixar a casa de pé, né, como a gente mostrou essa trabalheira toda aí da Miriam. Então, a falta de incentivo, você acha que é o principal? Olha, ou não? Que no caso da minha casa aqui na Monte Caseiros, eles dão 50% de desconto do IPTU. Então, já ajuda, né? bastante. Já ajuda, mas não é o ideal, né? Se você quer manter o centro histórico, e ela faz parte do centro histórico, né, que a região é central, entendeu? Ela teria que ter uns 100% de incentivo, né? E a vinda do turista de uma cidade linda como Petrópolis, que tinha que ser mais conservada do que está, como sempre esteve, né? Na época do Império, por exemplo, cada casa espetacular. A sua casa tem quantos anos? Tem 110 anos. Então, já é uma casa histórica, né? Já é uma casa centenária. E você sabe, eu não tenho essa informação agora, você sabe a partir de quantos anos para fazer parte, para ser tombada, para fazer parte desse entorno que o IPHAN exige? Existe uma área em torno do centro histórico, por isso essa área toda se chama entorno. Isso. Que
eles dão incentivo para a gente conservar, né? Que Então- não é o ideal, porque a casa é grande, custa caro você manter. Você pintar um paredão, você gasta quase 10 mil reais só para pintar um paredão de branco. Você Pra imagina manter as conservar características as que características você diz. históricas, que são janelas com veneziana. E essas casas também não complicado. podem ser derrubadas, né? Não, elas não podem ser derrubadas, elas têm que manter a fachada. Você pode mexer, Por dentro, mas Por a dentro, fachada mas tem a que fachada- manter. tem que manter. Em Londres, por exemplo, tem nas áreas históricas, ele é tombado por dentro e por fora. Você não pode mexer dentro de jeito nenhum. Você como arquiteto, qual a dica assim que você dá para uma pessoa? Às vezes a pessoa poder de renda tem uma renda baixa, mas mora numa casa histórica. Como ela pode fazer para ter essa casa ainda por muitos anos e não deixá-la vir ao chão, como quase aconteceu com essa que nós vemos? Muita gente está transformando as suas casas. Aqui o centro histórico tem muitas casas nesse sentido. E não só o centro histórico, Petrópolis inteiro estão transformando as casas em hospedarias, né? Você recebe o turista, você tem vários sites aí para você colocar a tua casa com fotografias e tal. E você tem todo tipo de gente que vem da Europa, do próprio Brasil, aqui do Brasil, até da Baixada Fluminense. Você acha que a maneira da pessoa ter uma renda extra para manter a Exatamente. casa? Porque a gente vai focar no centro histórico, porque assim, uma casa fora do centro histórico, ela pode ser derrubada. Se a pessoa não Sim. quiser mais, pode derrubar. A gente está falando para manter todo esse paisagismo, a pessoa chegar, toda essa arquitetura, ter uma harmonia. Porque pensa bem, no entorno, aí derruba-se uma casa ou ela cai sozinha de tão velha, e aí a pessoa vai fazer o quê? Vai ficar um terreno vazio, vai construir uma casa nova, descaracterizando, vai ser um prédio. Então, a preocupação é, como Petrópolis é uma cidade turística, manter o centro histórico em torno com as características, pelo menos na fachada. Então, assim, você falou essa sugestão das pessoas transformar em hospedaria. Mas se a pessoa quer continuar morando, mas não tem condição, aí como arquiteto, qual a dica assim, para manter? Olha, por mais simples que sejam as instalações de uma casa, eu já vi, por exemplo, em Búzios, isso há muito tempo atrás, um barraco na entrada de Búzios, mas ele era um barraco, a gente chama de barraco, que era tudo feito de madeira pregada e tudo mais, mas tinha um gramado maravilhoso, era todo florido. Era tipo uma casa de boneca. Era uma casa de boneca. Então, o cara mesmo, o dono da casa mesmo é que fez aquilo tudo, né? Um cara caprichoso. Você tem várias maneiras, é só você pedir incentivo, você de repente pedir empréstimo é difícil, né? Que ninguém dá empréstimo para quem já está duro. Você tem que ter Normalmente dá banco dá empréstimo para quem tem. para quem tem dinheiro. Empresta para quem tem. Mas se a pessoa é cuidadosa, a Miriam é uma pessoa, por exemplo, que transformou a casa dela uma casa viável, uma casa grande que se ela não tivesse feito isso, ela ia ou vender a casa ou ter que bancar a conservação da casa. E ela, tendo feito isso, ela consegue manter a casa está linda, está bem cuidada. Isso que você diz, ela recebe ela foi hóspedes, transformando tá? os ambientes Tipo uma até pousada, a parte da garagem, por exemplo, num quarto com um banheiro. Pô, quem é que não quer vir para um lugar desse aqui, mesmo que seja num quarto simples, mas bem arrumado, né, e bem cuidado, limpinho, cheirosinho, né? Quem é que não quer vir? Verdade. Para quem está nos acompanhando, talvez não tenha entendido,
Porque eu falei da Miriam de uma situação, você falou de outra, né? Eu falei que a Miriam batalhou para preservar essa casa que nós mostramos agora há pouco. E a casa que ele está falando é a casa da Miriam mesmo, da família, que ela transformou tipo uma pousada, não sei se é bem esse nome, mas ela recebe pessoas do Brasil e do mundo, e é onde nós estamos aqui gravando, que é um lugar maravilhoso. Mas com essa casa ela fez exatamente, a prática que ela pegou na casa dela, ela colocou nessa casa. Você vê se os administradores da cidade se derem incentivos para pessoas que têm pequenas casas, essa casa mesmo que a Miriam ajudou a conservar, para a pessoa poder morar, é um exemplo do que ela fez com a casa dela, do que ela aprendeu com a casa dela. É porque a casa dela lá tem uma renda, conserva a casa, mantém as características, mora e deu muito certo. E essa que nós pegamos de exemplo para mostrar como as pessoas com pouco dinheiro elas podem sim. Nesse caso não foi nem manutenção, né? Elas tiveram que reformar mesmo, o pessoal que acompanhou aí. A gente tem até algumas imagens, pedi a produção para colocar. Tá vendo essas imagens aí? Olha, isso foi muito trabalho. Isso aí é um trabalho todo, Elsa, que a gente está vendo aí de equipe, e uma equipe assim que trabalhou a baixo custo, porque se fosse contratar uma construtora, se fosse contratar profissionais de gabarito, aí o preço ia disparar. Então, aí são pessoas que a gente está vendo agora trabalhando, são pessoas que também querem isso, querem que a cidade mantenha as suas características e vestiram a camisa, compraram essa ideia da Miriam e fizeram esse trabalho bonito. E agora já tem até uma família morando na casa. Pois é, isso acontece muito nas comunidades, né? Os vizinhos se ajudam, ajudam a construir a casa de um, esse que teve a casa construída depois vai ajudar a construir a casa daqueles que foram. A diferença é que eles não têm uma obrigação de preservar, né? Então, o que dificulta justamente só um exemplo de que a união. Sim, o seu exemplo é válido, mas eu quero mostrar a dificuldade para quem tem uma casa, mesmo sendo simples e pequena, no entorno histórico, a dificuldade que ela tem para manter, né? Para manter as características. Não pode mudar uma janela, não pode mudar uma fachada, tem coisas que de jeito nenhum. Então, assim, esse papo nosso aqui é para dar um alerta às pessoas que vivem no entorno do centro histórico, que vivem em casas assim ou que abandonaram, porque tem muitas casas abandonadas. Tem. Ali mesmo na Floriano Peixoto, ali perto da CP Trans, ali tem casas caindo, né? Tem casas que a prefeitura já tomou por falta de pagamento de impostos e tal, que vão continuar caindo. E tem muitas casas bonitas, grandes, de famílias que não podem ou não querem investir um dinheiro numa coisa que elas não vão poder vender, porque as pessoas pensam às vezes na casa só como investimento, e se ela tem que preservar uma característica, ela não pode derrubar, ela não pode fazer um prédio no local, ela não pode mudar muita coisa do lado de fora, Um na bom parte exemplo externa. disso é a casa do Franklin Sampaio, ali na Praça da Rui Barbosa, que estava sendo reformada pela Firjan. A Firjan estava conservando. Eu cheguei a conhecer a obra de restauro, só que, de repente, não sei o que houve, a família com a Firjan, que a Firjan resolveu parar e a casa está parada lá até hoje. É uma casa lindíssima. Se você tiver a oportunidade de gravar alguma coisa lá, vale a pena, porque a casa por dentro tem até a passagem, um túnel que liga um lado ao outro da casa, que as charretes chegavam. Uma passagem subterrânea, tem isso lá? Uma passagem, um túnel. Que bacana, não sabia não. As pessoas desciam e subiam uma escadaria que dava Olha, que bacana. num lugar espetacular. Petrópolis tem muita coisa bonita, né, Nossa, Elsa? você não tem ideia. Eu olho, eu sou fotógrafo por fora. E a gente está falando de casas, né? E justamente por você fazer muitas fotos aí da parte externa, que é o que tem que ser preservado, mas para as pessoas morarem tem que ser conservado também o interior. A gente vê também, saindo das casas, aí já é uma questão do poder público, a gente vê as pontes que são antigas, né? Algumas boas condições, outras nem tanto.
Né? Você eu que já faz dei fotos por aí alerta, afora. eu já dei até alerta sobre a última ponte aqui da Rua Copic mesmo, a Ponte Vermelha, que a estrutura dela tá bem caída. Eu não sei como é que está por baixo, eu não posso dizer tecnicamente como é que ela está. Mas olhando, você Mas acha que oferece perigo? Olhando, você vê que o tronco, que é um tronco imenso, que tem quase 1 metro de diâmetro, está podre. Você olha aquilo, se você não analisar, não sei se tem estrutura de ferro por baixo. Mas ali já é a questão do poder público Pois cuidar. já dei esse alerta, já mandei fotografia, já mandei para o jornal. Vamos fazer. Então, Você tem essa foto, a gente põe na tela? Tem. Então te vou mandar. pedir agora. Elcio já mandou, a produção já botou na tela, porque a televisão a gente faz mágica, meu amigo. Então já está aí na tela. Então é essa ponte aí que você está falando. Essa fica Exatamente. onde? Nessa foto que você mandou agora? Na subida da Rua Copic. Na subida da Rua Copic, porque aí já fica um perto alerta aqui. Duchas do Imperador. Isso. E a última ponte do tempo do Império. Então, faz todo sentido, eles têm que manter as características, mas tem que dar segurança, né? Claro. Você imagina se acontece alguma coisa, se alguém cai lá dentro, morre. A gente dá alerta justamente para isso, para preservar a vida até dos turistas. É verdade. Elcio, antes da gente terminar esse papo aqui, porque na verdade a gente não está se aprofundando em nada, porque a nossa intenção aqui não é ir tão a fundo na parte técnica, mas sim na parte de alerta. Então vamos lá, Petrópolis, cidade turística, precisa das fachadas, precisa manter sua característica, porque os turistas vêm para isso, né? As pessoas vêm aqui porque amam, né, passear na Ipiranga, na Keller, na Praça da Liberdade, todo o entorno, e ver. É gostoso, a gente vai caminhando ali, vai vendo, nossa, essa casa aqui, e tem pessoas daqui que falam, poxa, aqui morou meu bisavô, aqui morou fulano, ciclano. Não são só os palácios, tem muitas histórias de muitas famílias, como você tem da sua família, a casa há 110 anos. Então vamos deixar aqui um alerta para as pessoas que podem manter e muitas das vezes abandonam, para aquelas pessoas que não têm condição, mas têm como correr atrás para pelo menos não deixar a casa cair, também para o poder público deixar aí um alerta. E tem um detalhe importante Fala. também. Em muitas cidades, tanto na Europa como nos Estados Unidos, eles incentivam a conservação dando prêmios para as casas mais bem conservadas. Né? Tem uma comissão julgadora que visita as casas. Olha que bacana, E não as casas sabia. mais bem conservadas ganham prêmio em dinheiro, inclusive, Que né, pode para ajudar na conservação. Olha, legal. E isso dá incentivo às outras a fazerem A melhor. manter também. Isso aí. Né? Isso também é um detalhe importante. Não é só arrecadar é bom, mas podemos arrecadar mais ainda tendo uma cidade lindíssima. E mantendo a história aqui da Mantendo cidade. a nossa história, que o Brasil, a América Latina, Petrópolis é a única cidade imperial. E se as pessoas que vivem nestas casas ou herdaram, mesmo que não morem nelas, mas herdaram e querem manter, até para a gente continuar sendo a cidade imperial, senão vai sobrar só o museu, o Palácio de Cristal, vai sobrar só realmente os pontos turísticos e vai tirar aquela beleza toda que é caminhar, né? Claro, Caminhar e pela muita cidade e olhando as coisas bonitas. E muita gente As vive, construções. restaurantes, todo comércio funciona em função dessa beleza. Então, o que pode parecer um simples papo aqui é muito importante para a Até a cidade. arrecadação de impostos também aumenta quando a cidade está bem conservada. É verdade. Eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade nesse Eu que dia agradeço. lindo de primavera, ter vindo até aqui, bater esse papo. E é isso. A gente queria deixar, mexer um pouquinho aí com você que tem essa casa ou conhece alguém que tenha e está abandonando. Por favor, vamos cuidar. Petrópolis precisa muito da colaboração, da participação de todos para manter esse patrimônio lindo. Anote
Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Quem vive em Petrópolis sabe que nesta rua as compras viram um grande passeio. Na 16 de março, as novidades não param. A diversidade de produtos encanta petropolitanos, visitantes e turistas. Além do comércio de roupas, acessórios, joias, bijuterias, calçados, farmácias de manipulação e convencionais, padarias, agência de viagens, cafeterias, lanchonetes, franquias de produtos nacionais e grifes. A Rua 16 de Março mistura passado e presente. Basta olhar para o antigo edifício centenário e as lojas de produtos eletrônicos. A rua não é só comércio de produtos, tem serviços em todas as áreas. Advogados, corretores, médicos, psicólogos, dentistas, laboratórios, clínicas, salões de beleza, entre tantos outros serviços. São muitas opções em menos de meio quilômetro. E uma parte essencial para quem vem de carro ou motocicleta são os estacionamentos. Eles estão também por toda parte. Uma rua relativamente pequena, mas grande na história. Nesta rua moderna e movimentada, a história da cidade e até do país estão presentes. Aqui foi exibido o primeiro filme brasileiro feito em Petrópolis, em 1897, onde hoje é o edifício profissional, que abriga muitos profissionais de todas as áreas. Mas esta rua tem muita história e nós vamos conhecer um pouco agora. Para você que está acompanhando esse especial sobre a Rua 16 de Março, nós temos uma surpresa super agradável, porque nós vamos contar um pouquinho da história do entorno, como surgiu essa rua. E recebo aqui o professor Joaquim Eloy, professor de História. Ele é mais conhecido como historiador porque ele sabe muito e vai deixar esse especial muito mais interessante agora. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado pela referência. Não, eu que agradeço a presença, a gente sabe que o senhor deve ser muito ocupado aí com tantos afazeres, mas veio aqui prestigiar esse momento porque a gente vai falar de uma rua que às vezes a pessoa, mas por que 16? O que ela tem melhor do que as outras? Não tem nada melhor, mas tem uma história diferente que eu não conheço, vou conhecer agora junto com as pessoas. Porque o pouquinho que eu conversei com ele, eu falei, guarda tudo para contar para os telespectadores. Ele já me contou uma coisa aqui que eu estou curiosíssima. Que parece que o jardim daquela casa, o terreno, sei lá, e até a rua, olha, tem muita história bacana. Eu vou deixar agora com o senhor, porque eu estou curiosa e acredito que o pessoal em casa também. Então, Rua 16 de Março, porque é a data da fundação da cidade. 16 de março de 1843. Então, no centro da cidade, esta data tinha que ser marcada numa via de grande importância, né? E então, a 16 de março, quando foi criada a rua, que inicialmente chamou-se Rua Centenário, Rua do Centenário, porque naquela época, 1922, estava se comemorando no Brasil inteiro o centenário da independência do Brasil. E as comemorações em Petrópolis foram muito grandiosas, foram importantes, e então resolveu-se que essa via que estava se intencionando a abrir, iria se chamar Centenário, para homenagear o centenário. Tanto que depois, mais tarde, surgiu o edifício Centenário, lá quase no final da rua, em frente à Rua Alencar Lima. Isso. Mas o que acontecia aqui em Petrópolis, no centro urbano aqui, era o seguinte: esses prédios da Avenida 15 de Novembro, que hoje Rua do Imperador, eles tinham a sua parte frontal para o comércio, para a rua, para a via de escoamento do trânsito, e atrás eram terrenos, eram jardins, eram morros. Então aqui, a 16 de março era um morro, era um grande morraréu. As casas que tinham todas, essa casa que nós temos aqui do Dr. Paulo Buarque,
essa casa correspondia a um jardim imenso, que ia quase até um certo ponto de um terço ali da rua 16 de março. Onde é 16 de março hoje ainda era o jardim da casa. Era jardim Buarque. do Buarque, e lá para trás era o jardim ou a encosta que ficava por detrás dos prédios comerciais da Rua do Imperador. Como nós vemos ali, ó, ali daquele lado de lá, ainda existe o morro, a elevação atrás dos prédios. Aqui era assim, a Rua 16 de Março era isto. Então, em 1922, a partir daí, resolveram que iria se abrir uma artéria, ali por detrás dos prédios. Foram feitas as desapropriações e a rua foi avançando até um certo ponto, até mais ou menos onde hoje está o edifício profissional. Ela foi avançando ali. Naquela época, isso já um pouquinho depois, 1926, 1928, terminou naquela área o Hotel Bragança. O Hotel Bragança era um hotel gigantesco, cuja área pegava ali onde está o edifício profissional, no final dele, até o antigo restaurante Las Delícias, ali um prédio ali, né? Então, acabou o Hotel Bragança e a rua parava ali. Aí resolveu-se, então, abrir a rua Alencar Lima, porque Alencar Lima era o proprietário do Hotel Bragança, então a viúva cedeu o terreno para abrir uma via, mas pediu que colocasse o nome do marido dela, Rua Alencar Lima. Que é justo, né? Já que ela cedeu, né? Não vendeu. Fez o edifício centenário em frente e a Rua 16 de Março avançou mais um pouco. Aí já chamando 16 de março, isso quando do centenário de Petrópolis, já então se chamou essa rua de 16 de março. Então, a partir de que data recebeu esse nome, 16 de março? De 1936, né? 36. Então, ela chegava a um certo ponto, ela parava e tinha um morro continuava. Onde é a João Pessoa? Onde é a João Pessoa. Que agora não é mais João Pessoa, é Nelson Saer. Agora é Dr. Nelson Saer. Dr. Nelson Saer. Então, a rua ia só até ali. O Cinema Capitólio, por exemplo, lá em cima, atrás do Cinema Capitólio era um barranco imenso, E o cinema tinha uma casa no meio desse matagal onde morava o gerente de cinema, o seu Benjamin, né? Eu frequentei muito a casa dele. E, de repente, então, resolveram abrir a rua, porque na esquina, onde hoje é a esquina, na saída da rua para a Dr. Nelson Saer, havia um prédio ali chamado da Sociedade Beneficente Petropolitana. Essa Sociedade Beneficente acabou, né? E o prédio, então, foi vendido e sobre esse prédio se derrubou esse prédio e se abriu a rua em cima dele. Mas teve que cortar um morraréu imenso, toneladas de caminhões de... Deve ter levado tempo, né? Aquilo foi terrível, né? Foi mais de ano, então. Hein? Foi mais de ano. Foi uma obra assim trabalhosa, que levou muito tempo. Então, a Rua 16 de Março saiu aí, e então o Cinema Petrópolis, que também tinha o seu barranco atrás, ficou então com duas frentes. A frente lá, aquela e essa aqui. O Cinema Capitólio ganhou duas frentes, né? E aqueles proprietários daquelas lojas todas ali ganharam um terreno, um corte de rua no meio do terreno deles e atrás, então, fizeram uma incorporação para a construção daqueles prédios que tem ali, o edifício Arnaldo Azevedo. Sim. E todos eles negociaram bem a sua nesga de terra. O Cinema Capitólio é o que hoje? Que eu não consegui me localizar aqui. O Cinema Capitólio hoje é um estacionamento lá em cima. Lá em cima, quase na virada da rua. É um que desce assim, né? Exatamente. Ali, por aqui é uma descida, né? Isso. Então ali era o Cinema Capitólio, que foi um dos grandes cinemas de Petrópolis, né? E o Petrópolis, mais para baixo, você passa ali, você vê a fachada dele de trás, que é muito bonita, né? É muito bonita. E a do Capitólio foi aberta para ser o estacionamento, né? Uma pena. E no edifício centenário, isso é uma curiosidade importante, residiu um dos maiores brasileiros da história do Brasil. Quem? Né? Nascido em Petrópolis, residente em Petrópolis, morador em Petrópolis. Estou curiosa agora. Então vamos fazer o suspense. Faça o suspense. Ele sempre que vinha passar os verões aqui em Petrópolis, ele tinha apartamento no edifício
Centenário. Ele com a mãe dele e o irmão. Ele ia na Casa Áureo, que era ali na Praça Dr. Saer Filho, alugava uma bicicleta e ficava ele passeando de bicicleta por aí. Ele, nessa época, ele era ministro de Estado, esse homem. O nome dele... E ele foi candidato a presidente da República 2 vezes, né? Está começando a clarear. O brigadeiro Eduardo Gomes. Eu vi o Eduardo Gomes andando de bicicleta por aí, para baixo e para cima, né? E um petropolitano. Ele morou no edifício Centenário, né? Era o ponto de veraneio, de receber os amigos, né? A mãe dele tem nome de rua lá para os lados de Itaipava, lá no distrito. Dona Geni, né? Geni Gomes. Então, a Rua 16 de Março tem essa importância histórica de homenagear o aniversário da cidade e por ter se constituído dentro de uma rua assim de expressão antiga, porque é histórica, uma rua moderna, né? Com um comércio dinâmico, um comércio assim colorido, né? E hoje realmente é uma referência. Quando se tentou fazer uma rua de pedestre ali, não dava mais porque tinha muito estacionamento já aberto e tudo, mas de qualquer maneira ela se tornou uma rua dentro do centro histórico, uma rua moderníssima, né? E ela está num local privilegiado, porque tem aqui a Praça Dom Pedro, onde nós estamos, um pouquinho mais à frente o Museu Imperial, quer dizer, você entra em qualquer galeria, já sai na Rua do Imperador, então assim, é um coração pulsando, né? É um coração moderno, né? Contemporâneo, pulsando dentro de uma cidade antiga, né? Consegue isso e acabou ficando aí sendo, se não a mais nobre da cidade, uma das mais nobres. Claro, nós temos ruas maravilhosas, como a Avenida Keller, tem a Ipiranga, a gente sabe aqui a Imperatriz, a Rua da Imperatriz, mas por ter essa mistura, né, do comércio tão moderno e as cafeterias que dá esse ar londrino no inverno, né? Fica o famoso russo aí petropolitano, as pessoas entram na cafeteria para procurar um lugar quentinho, tomar um café. Então dá essa beleza. O inverno aqui é até mais bonito, né? Exato. Nessa rua. Agora, essa casa aqui do Dr. Paulo Buarque, ele foi prefeito aqui de Petrópolis, ele foi um médico da Leopoldina. Esta casa aqui, quando a família a viúva dele faleceu, queriam fazer um investimento, fazer um edifício aqui. Nossa. Fazer um prédio aqui. E essa casa aqui, ela compõe essa praça muito bem, né? Fazer um edifício. Naquela época, olha bem o que é uma pessoa que está no poder, ela pensar também na sua cidade. Nós tínhamos um petropolitano naquela época na presidência da Caixa Econômica Federal, que era o doutor Odilo Macieira. Então, o doutor Odilo Macieira, quando soube que pretendiam fazer um investimento imobiliário aqui na casa do Paulo Buarque, ele propôs à Caixa Econômica adquirir o prédio, para botar uma agência da Caixa. E fez. Comprou o prédio, botou uma agência da Caixa, hoje eles já venderam. Mas depois disso veio o IFAM, veio o INEPAC, veio o tombamento e hoje não se poderá mais colocar essa casa abaixo e nem deixá-la ser destruída pelo tempo, né? Aí ia ficar muito feio, né? Porque aquele prédio que tem atrás já parece um caixote. Mas já está ali paciência. Já está ali, O que puder preservar, né? Então, e essa casa é toda de estilo normando, ele fez com muito capricho, foi ele que mandou fazer com muito capricho. Eu conheci o doutor Paulo Buarque, né? Porque ele era da Academia de Letras, onde eu estava, meu pai era muito amigo dele, então eu conheci, era uma pessoa extraordinária, foi um grande prefeito que nós tivemos aqui, né? Antes da gente encerrar, professor, tem mais alguma história, assim, alguma curiosidade, alguma história pitoresca, algum caso que o senhor tenha para contar aqui, que tenha se passado na Rua 16 de Março? Pode ser qualquer coisa, mas que seja um pouquinho mais antiga, que tenha pelo menos umas 3 décadas aí. Quando ela surgiu, ela já surgiu devastando os morros. Então, a história dela era aquela história da tradição portuguesa que foi instaurada aqui em Petrópolis, portuguesa não, alemã que foi instaurada aqui, de colocar os terrenos de uso por detrás do prédio.
as casas ficarem na frente dos rios. E então isso aqui, a história dela começa quando ela é aberta já com esse espírito de modernidade. De Então dar já ela se pensava em ter comércio ou era tudo residencial? Não, pensar em ser comércio mesmo. Em comércio porque tudo é de comércio aqui. O meu irmão, o Eduardo, ele tinha a casa Edson, que o prédio era dele, de frente para a avenida, e ele era proprietário de um desse morro atrás da casa dele, né? Hoje está aberto, já tem um prédio lá que foi construído pelo filho dele, meu sobrinho, que funciona um comércio grande ali, e todos eles aproveitaram para dar à rua um cunho de comércio mesmo, de comércio, atividade econômica, e por que não, graças à associação que eles têm criado aí, eles estão dando uma conotação assim de beleza à rua, né? Eles têm arrumado aí por todas as estações. Exatamente. Independente do poder público, eles têm estado bem presente mesmo, assim, mas isso investindo, acreditando. É a visão empresarial. Mantendo a rua com essa fama boa, né, de ser uma rua nobre. Eu acho que toda cidade deve ter realmente uma rua 16 de março, mesmo que ela seja muito antiga, seja histórica, tudo, mas tem que ter um ponto desse, onde a pessoa se sinta também na história de hoje e não fique só na história de ontem, né? É verdade. Agora, para encerrar, que não tem nada a ver com a rua 16 de março, mas a garotada repete porque ouviu o pai, que ouviu o avô. As pessoas não falam vou à Rua do Imperador, as pessoas falam vou à Avenida. Justamente porque antes era Avenida 15 de Novembro, como o senhor contou aqui, né? A Rua do Imperador. Isso aí é uma história interessante que não está dentro do programa ou do tema. Mas quando se foi proclamada a República no Brasil, em 1889, e o imperador foi obrigado a ir para a Europa, foi exilado, veio uma ordem do novo governo do Estado de, aqui em Petrópolis, se trocar todos os nomes de rua que homenageassem a família imperial por nomes que dissessem da história do Brasil. Então, o Largo Dom Afonso ficou sendo Praça da Liberdade, a rua o Dom Francisco ficou sendo Aquélia, a Rua do Imperador ficou sendo 15 de novembro, que é a rua principal, e mandou botar 15 de novembro em todas as cidades do país, tem uma rua 15 de novembro, porque é a data da República, afirmar a República, né? E a Rua da Imperatriz passou a ser a Rua 7 de Setembro, dia da Independência. Então, o que aconteceu é que essa ordem modificou a estrutura da toponímia urbana do município. Mas há pouco tempo, há 30 ou 40 anos atrás, os vereadores resolveram, e os historiadores resolveram, que pelo menos duas delas deviam voltar a ter o nome antigo, Rua do Imperador e Rua da Imperatriz. Afinal de contas, o turismo nosso é baseado em Dom Pedro II, no Museu Imperial. Né? Então, por quê? Resultado, em Petrópolis, o 15 de novembro ficou sem homenagem, né? Por causa disso. Se tivesse mantido o 15 de novembro naquela época, eu não sei, imperador daquela época não tinha acontecido nada disso, né? Mas, então a história é essa. Então, por isso todo mundo fala, eu vou à Avenida, na verdade, é a Rua do Eu vou na Avenida. Aí tem gente que diz assim, mas isso aí não é uma rua, é uma avenida. Não, o conceito de rua e avenida é muito relativo. Depende do uso, do trânsito, da largura, do tamanho, da extensão. Isso não, é muito relativo, né? Professor, muito obrigada. Enriqueceu bastante aqui a nossa... que bom. Esse pequeno especial carinhoso que a gente está fazendo em homenagem à rua e não poderia faltar. Então a gente só tem a agradecer e parabéns pelo seu belo trabalho. Eu agradeço a oportunidade de participar de um programa que fala da nossa Petrópolis, né? Porque eu, nascido aqui, criado aqui, trabalhei sempre por aqui, eu me chamo de minhoca da terra, né? Então eu tenho sempre muita satisfação em vender a melhor imagem de Petrópolis possível. Então é por isso que a terra está fértil, porque temos uma minhoca assim, no bom sentido, né? Terra está fértil. Muito obrigada, professor. E aí, gostaram? Eu amei. Para quem ama Petrópolis, né? Bem, o programa original desta segunda-feira termina aqui e eu volto amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Até lá.
Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.